Boa noite! Boa noite, gente! Sejam bem-vindos de volta. Mais um Plenamente Nutrida. As nossas pitadas de autocuidado semanais. E hoje nós vamos trazer para vocês duas palavrinhas que com certeza vocês vão se identificar. Urgente e importante. Nós vivemos um mundo onde tudo pede transformação, evolução e rápido. E a gente nem se dá conta sequer se toda essa pressa de fato é algo importante a ser cumprido, né, Gabi? Isso mesmo. A gente vê isso em todas as rotinas do dia a dia, né? Em tudo. A gente vê isso em todas as idades também. A gente vê isso desde as nossas crianças, que hoje já tem muita dificuldade de se manter em algumas atividades por um período mais extenso de tempo, porque não tem mais capacidade de foco. Porque na verdade tudo se tornou rápido. Então elas começam uma atividade, rapidamente já querem mudar para outra, por quê? Porque aquela já não é mais legal. Então a gente precisa passar para a próxima atividade e isso continua na nossa vida. A gente tem isso nas nossas relações, a gente tem isso no nosso trabalho e a gente tem isso inclusive conosco, com a gente mesmo. Então a gente está sempre nessa necessidade de ir mais rápido, de passar para o próximo passo e de pular etapas. Exato. E o que realmente é importante leva tempo. Exige processo. Então, a gente tende a ficar muito na superficialidade quando a gente não para um pouquinho e percebe se aquilo que a gente está almejando de maneira muito apressada é de fato importante e saudável para a gente. Porque inúmeras vezes a gente corre atrás de algo em detrimento do que de fato é importante, como no caso da nossa saúde física e mental, né, Gabi? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente vê uma busca eterna por ir alcançando fins que muitas vezes não fazem sentido pra gente, mas que a gente quer chegar lá só pra falar que a gente finalizou, não é mesmo, Van? E muitas vezes a gente vai fazendo isso com tudo, né? Então, quando eu vou falar sobre a nossa parte de alimentar, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia ninguém mais quer se dedicar hoje a alguma coisa, né? A gente quer sempre o quê? Aquele atalho, aquele resultado rápido, um caminho mais fácil. Então, por exemplo, quando você procura uma atividade física, o que você já vai direto e pede para o seu personal? Porque eu quero perder gordura e ganhar músculo. Como se ele de certo fosse te dar um milagre, né? E aí quando você vai lá falar com a tua nutricionista, eu quero sair daqui magra, quero perder 20 quilos, mas eu quero pra ontem porque eu tenho uma festa daqui a 2 semanas e eu preciso perder esse peso até lá. Vocês acham que isso é cabível? Nada na nossa vida é construída dessa maneira, porque tudo que vem, meu pai sempre me tinha essa fala pra mim, tudo que vem rápido também vai embora muito rápido, porque quando a gente tem a chegada dessa maneira, a gente não construiu esse hábito dentro da gente, a gente não teve o esforço necessário para transformar isso dentro de nós. A coisa simplesmente chegou pra gente como se fosse uma coisa imposta, ou com uma facilidade, com uma ajuda de agentes externos. Só que esses agentes externos não são utilizados para sempre. E quando a gente retira esses agentes externos, o que acontece? A gente volta para o ponto de partida. E aí a gente sempre fica naquele efeito. Vai e volta. Isso vale para tudo, pessoal. A gente precisa começar a ter consciência de que nem tudo que é urgente é importante. Né, Gabi? Essa é uma frase para vocês tatuarem na alma. Esse urgente, ele de fato é importante? Porque a grande maioria das coisas você vai se surpreender. Não são. A grande maioria não é. E existe outra coisa. Quando a gente pensa nessa necessidade de urgência também, que a gente define que a gente quer porque esse evento é urgente para mim, a gente tem que pensar também o que eu vou perder nesse meio do caminho, né?
Porque quando a gente tem esse processo que a gente vai construindo aos poucos, a gente constrói tanta coisa, né? A gente constrói desde dentro da gente, a gente fundamenta aquilo que a gente quer, a gente realmente enraiza a nossa necessidade. E a gente sustenta, né, gente Gabi? sustenta os nossos Exato. porquês, né? Por isso que eu sempre falo que para criar esses porquês muito firmes e muito válidos, a gente tem que sempre o quê, Evan? Se questionar, se perguntar dia Façam a dia. perguntas. Isso ainda faz sentido para mim hoje? Porque assim, as nossas vontades mudam, a gente muda, né, Van? O rio, é como se fosse um rio, né? Nunca é a mesma água que passa por aqui. E a gente também não. Então eu acho que a gente tem que sempre se revisitar, né, Van? Sim. E se questionar também, pessoal, se esse urgente, se essa pressa toda por algo é realmente um desejo seu ou de alguém à sua volta. Porque sim, de maneira automática a gente se projeta em desejos que são alheios e não nossos, até para a gente buscar validação externa. E isso é muito importante a gente olhar de perto, porque a gente pode se prejudicar grandemente, não só fisicamente, né, Gabi, como também emocionalmente. Então, eu sempre digo, o autoconhecimento deste lugar, de conhecer-se, conhecer o que é importante para você, o que tem valor para você, vai te sustentar rumo a ações mais saudáveis e assertivas ao longo da vida. Esse senso de urgência que a gente tem, né, Gabi, do mundo, o mundo vai rápido demais e exige da gente que a gente também vá rápido. E o nosso próprio cérebro tem esse padrão de ser multitarefa e automático. Se a gente não tiver consciente disso, a gente pode se prejudicar e muito. Então o convite dessa autoconsciência, desse autoconhecer-se é sempre ir na contramão do próprio cérebro, que é acelerado, e do mundo. Porque quando a gente desacelera um pouquinho, a gente consegue enxergar melhor as nossas necessidades, se isso que eu estou correndo atrás nesse momento com tanta pressa não está prejudicando algo de valor para mim, que é a minha própria saúde a longo prazo. E quando a gente faz essa autoavaliação, e é simples, Van, é simples, mas é difícil porque, de novo, nós estamos indo na contramão do nosso cérebro, mas entendendo a importância e o impacto disso na nossa qualidade de vida e saúde, a gente simplesmente permite-se desacelerar um pouquinho para enxergar melhor. E ao enxergar melhor, as minhas ações, de novo, são mais alinhadas com aquilo que de fato eu entendo por qualidade de vida, por saúde mental, por saúde emocional, nutricional, né, Gabi? Então a gente precisa ficar bem atento e se fazer essa pergunta: pera lá, esse urgente, esse senso de urgência todo, de fato é importante? Porque se você olhar de perto e ver que não é importante, você põe o pé no freio, entende? Opa, peraí, aqui não há necessidade. Não, isso realmente é importante. Verificando que é importante, surge uma segunda pergunta: me prejudica ou me faz bem? Então, nunca deixem de trazer essas duas perguntas para vocês quando vocês se perceberem querendo muito algo e muito rápido. Quer seja o milagre do emagrecimento, quer seja o milagre da academia perfeita e corpo perfeito em 20 dias, que não existe. Escuta, vai prejudicar a longo prazo ou não? Então, não se apressem. Eu estive na Índia o ano passado e num templo budista e participei de uma palestra ali, um workshop de 2, 3 horas mais ou menos. E esse monge falou assim: aqui não existe uma palavra. E nós falamos qual? Ele falou: pressa. Porque a pressa não me permite ver com clareza e nem cuidar com clareza. Então vamos pegar um exemplo. Quando eu estou apressado e passo pela rua e tem uma senhora que deixou a compra cair no chão, se eu estiver apressado, eu vou enxergar essa senhora? Não. Se alguém me viu do outro lado da rua, fala: nossa, que adulto
Que pessoa mal educada. Não, eu simplesmente estava apressada. Quem vai rápido demais não enxerga o entorno, não enxerga. Se eu estou atenta, menos apressada, eu consigo enxergar que ali existe uma senhora com a compra caída no chão. Com uma necessidade. E isso me abre a possibilidade de oferecer ajuda, ou seja, de cuidar. E isso vale para nós. Então, quando esse monge trouxe que essa é uma palavra dentro da filosofia de vida deles, que não existe, fez muito sentido para mim. Porque ao andar apressado, eu não consigo enxergar para cuidar, nem do mundo externo e nem do meu mundo interno. Então, pausem, observem com mais cuidado, com mais paciência, esse seu movimento acelerado do imediatismo, de querer tudo para ontem. Observei, achei que é importante para mim, se questionem. Isso vai me prejudicar de alguma maneira a longo prazo? Porque se tem uma coisa que nesse mundo é importante para a gente, é a saúde. Porque sem saúde física e mental, nós não vamos desempenhar esses papéis que são tão importantes para a gente. Então observem isso com carinho por esse corpo e por essa mente que te permite experienciar a vida. E aproveitando esse gancho que a Vã deu aqui agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa utilização indiscriminada que a gente está tendo bastante desses acessórios, desses aditivos para processos de emagrecimento, que a gente está tendo bastante a utilização dessas canetas, que são canetas que teoricamente são utilizadas para uma doença fim, mas que hoje em dia estão sendo utilizadas com o intuito de ajudar no emagrecimento rápido. Como a Vã falou, eu acho que a gente tem que sempre se parar um pouquinho e se fazer a pergunta: isso, ok, vai me ajudar a chegar nesse meu imediatismo de agora, mas será que isso vai ser benéfico para o meu eu daqui a alguns anos? Então eu acho que sempre que a gente chega nesses momentos, a gente tem que um pouco se reavaliar. Como isso vai ser para mim lá na frente? Será que a minha saúde vai ser prejudicada? Eu sempre falo que quando a gente tem essas perdas de peso muito imediatas, muito rápidas dessa maneira, a gente tem vários malefícios para a nossa saúde, principalmente no que diz respeito à nossa perda de estrutura muscular. Sabe-se hoje, na maior parte dos summits que falam sobre longevidade, a gente sabe que toda a nossa longevidade está baseada num banco muscular. O que vai dar essa estrutura física que nos mantém ao longo da vida são os nossos músculos. Quando a gente tem essa perda de peso muito rápido, o que a gente perde primeiro? Músculo. Então, o que nós estamos perdendo? Qualidade de vida. E vai impactar na nossa longevidade. Exatamente. Então, quando isso está acontecendo, o que está acontecendo? A gente está, na verdade, tirando aninhos do nosso banco de vida lá do futuro. Então, é aquilo que a gente fala novamente. Será que vale a pena? Ou será que construir pouco a pouco vai me fazer chegar lá? Pode ser que demore um pouquinho mais, mas eu vou me conhecer e eu vou chegar lá como? Construindo o meu futuro com qualidade, com presença. Então, utilizem essas nossas pitadas, essas nossas palavras para refletir sobre as escolhas que vocês tomam no dia a dia da vida de vocês. Saibam que as coisas que levam tempo, eu falo que isso desde quando a gente aprendia, né? Na nossa época de colégio, de estudo, a gente estudava o quê? Lendo enciclopédia, não é mesmo? A gente tinha que fazer pesquisas em livros. Hoje, com a tecnologia, a informação vem muito rápido. Mas eu acho que da mesma maneira que vem rápido, muitas vezes ela se passa, né? Porque ninguém acha mais a necessidade de procurar o conhecimento a fundo, tudo né? Muito apressado, tudo né, muito Gabi? apressado. Então isso tudo se perde. Então que a gente traga essa calma, essa não pressa, essa presença. É isso que a gente precisa entender. Não estar com pressa não é sinônimo de lassidão, de lentidão. É sinônimo de presença. Isso é importante pra gente. Qualidade de presença. E eu vou deixar com vocês uma última perguntinha. O que será que você está perdendo ou deixando de perceber ao ir rápido demais? Nossa, quantas coisas a gente não perde por aí. Então, pensem direitinho nessa pergunta que a Vã deixou para vocês e a gente espera vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau.